Gente, voltei pela quinta vez. Troquei o aparelho agora pra ver. Gente, meu aparelho novo. Não é possível. Alguma coisa aí nessa live de hoje, né? Vão entrando aí todo mundo. Hoje mais uma segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Olha que maravilha. Sejam todos bem-vindos aí. Vera, minha filha, a gente vai conseguir dessa vez, viu? Troquei o aparelho aqui pra gente testar. Cris, Fisioclínica, sejam bem-vindas. Simone, Adriana, vamos entrando. Mundo do Luan, seja bem-vindo. Drica, Del, meu amor, boa noite. Minha voz tá boa agora, né? Ai, ai. Deixa eu ver aqui se... Eu agora tô com o celular do marido. Só que eu não sei mexer direito nesse aparelho não, mas... Enfim. Tá tudo jóia. Bora esperar agora só a Ju voltar, entrar, pra gente poder começar. Gente, essas lives tem dessas coisas, viu? A gente não... É cada live a gente vai aprendendo mais. Deixa eu anexar aqui o título. Boa noite, Kati. Tô achando que agora vai. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar sem a capinha da live depois. Cadê a Ju agora, que não tá entrando? Ju, cadê você? Vamos esperar agora só ela, né? Porque hoje a nossa conversa, a Julie, ela tem 2 filhos, né? O Davi e a Esther. E o Davi tem o diagnóstico do autismo. E ela vai estar contando aqui pra gente um pouquinho desse projeto que ela abraçou, né? Que é esse projeto do colar de identificação, que é bem interessante. Luana, não esqueça de me chamar depois, viu? Pra gente marcar nossa live. Não podemos deixar você de fora desse projeto, né? Você tem muita história legal, sua história é encantadora, precisa ser compartilhada. O projeto tá aí justamente para isso, né? E o convite fica aberto para todos e todas, que realmente sinta no coração uma vontade de compartilhar, de que a sua história vai contribuir na vida de outra pessoa. Né? Isso é muito interessante, porque nossas histórias, elas contribuem sim na vida das pessoas, né? Porque quando a gente vai ouvindo outras histórias, vai fortalecendo. Isso mesmo, Luana, isso mesmo. E a Ju vai estar contando tudo pra gente aqui, né? Eu já conheço um pouquinho, mas tenho muitas dúvidas, né? Pois é, Débora, tá chegando, né? Tá chegando o nosso encontro. E assim, cada semana é encantador, porque a gente vai conhecendo outras histórias. E isso fortalece a nossa vida, né? A nossa própria história. Eu acredito muito nisso. Às vezes tem pessoas assim, não vou assistir porque autismo não tem nada a ver comigo. E não é bem assim, né? A gente precisa realmente se conectar com todos os diagnósticos, conhecer, porque isso, só assim a gente vai realmente conseguir trabalhar a empatia, né? A gente vai conseguir realmente diminuir esse capacitismo aí, que tanto existe na nossa sociedade, né? E é justamente por falta de conhecimento. E a gente precisa conhecer, né? E a Ju nada de entrar. Será que teve problema no dela? Veja aí no meu zap se ela mandou alguma mensagem. Que agora que eu troquei de aparelho, não sei nem para onde vai aqui. Então vamos esperar um pouquinho. Eu já vou falando para vocês sobre esse projeto, né? O projeto Descoberta do Diagnóstico. Eu sempre gosto de falar e tenho uma emoção tão grande quando eu falo sobre ele. Eu tenho 2 filhos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, né? E assim, eu tenho 2 filhos, tenho a Luana, de 13 anos. Boa noite, Neres.
e tem um Luan de 6 anos. Quando eu engravidei de Luana, eu descobri na gravidez que ela nasceria com síndrome de Down. E aí foi aquele susto, né? Porque a gente nunca espera nenhuma deficiência de nossos filhos, né? A gente nunca espera. A gente espera que seja tudo dentro do padrão, tudo normalzinho. E aí recebi essa notícia que meu bebê nasceria com síndrome de Down. E aí... Entrou? A Ju já mandou mensagem aqui, tá entrando. Então aí, com essa notícia, foi bem assustador, né? O diagnóstico. E aí, só que aí foi tranquilo para eu aceitar essa questão do diagnóstico. Mas os primeiros momentos é bem complicado, né? E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Minha filha vai nascer com síndrome de Down. E a gente começa a pesquisar, né, sobre o assunto. A Neres é uma vovó típica. E aí, quando... Deixa eu receber... Oi, Ju, acho que agora vai, né? Amém! Troquei o aparelho para ver aqui, viu? Tá. Eu tô sem luz porque eu tive que colocar o meu celular para carregar de novo. Ah, tá. E a capinha que eu deixei pronta para nossa live vai ficar sem capa a nossa live lá no meu feed, né? Porque ficou Tem no outro problema. aparelho. Tem problema, fique em paz. Fiz uma capa tão linda quanto você, meu amor, e não vou poder usar. Obrigada. Mas enfim, Obrigada, Lu. eu já estava aqui falando, Ju, essa questão, o porquê do projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Seja bem-vindo, Tiago. Tiago Ribeiro, aí, ó, um pai de uma criança com síndrome de Down. Seja bem-vindo. Então, o projeto Descoberta do Diagnóstico, quando eu recebi, Ju, o diagnóstico da Luana, né? Que Luana tem 13 anos. Foi aquele susto total, né? Que a gente leva na hora do diagnóstico. Mas aí, depois que passou esse momento do luto, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas. Inicialmente, eu falava com síndrome de Down, né? E aí, depois, eu falei, não, vou fazer. 13 anos se passaram. Na verdade, quando Luana chegou aos 10 anos de idade, eu comecei a sentir um chamado muito forte no meu coração, sabe? E aí, eu falei, não, eu preciso, agora é a hora. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, joguei tudo para cima na minha vida profissional. Comecei a cuidar exatamente de meus filhos, né? E aí, fui chamada de louca na época, assim, né? Como é que você faz isso? Aquela coisa toda. Mas senti um chamado tão forte no meu coração. E aí, dentro de casa, comecei a me inspirar para escrever um livro. E aí, eu escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora? E aí, com esse livro, Ju, eu comecei muita gente adquirindo o livro, conhecendo a minha história, se inspirando, né? Porque a gente acaba se inspirando, a gente acaba vendo onde é que parece com a gente naquela situação, né? E aprendendo muito. E aí, muita gente falando comigo, aquela coisa toda. Aí veio a pandemia. O que é que aconteceu com a pandemia? Eu falei, não, eu preciso fazer algo a mais. E aí, com a pandemia, Sim. começou a ficar na moda fazer live. Eu falei, ó, agora é agora, agora é a hora, bora fazer live, né? Aí comecei a fazer live e assim, esse projeto tem crescido. Eu tenho conhecido tanta gente, né? Uma delícia essa questão dessa conexão. E você é uma delas, né? Que a gente se conheceu há tanto tempo, né? Tanto tempo que está marcado para o nosso encontro de hoje. Assim, eu estou muito feliz por ter chegado o nosso dia, nosso momento, né? Então, eu quero que você se apresente assim, né, para as pessoas. Quem é a Juliene, né? Que eu nem chamo de Juliene, para mim é Ju, já somos amigas, né? Esse projeto tem me trazido muitas amizades boas, né? A Clarice é uma delas, né, Clarice, que a gente já fez live, já faz parte do projeto, a Vera, dentre outras que estão aqui presentes, né? E eu quero que você se apresente para que as pessoas passem a conhecer quem é a Ju, né? Quem é esse projeto maravilhoso aí. Bom, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Quando nós nos falamos, o meu projeto ainda era bem no início, porque eu comecei do zero, né? Eu tenho um Sim. perfil pessoal no Instagram, mas eu optei em começar outro perfil
profissional do zero. E graças a Deus começaram a surgir as pessoas que estão na mesma luta, no mesmo caminho, né? Que o seu, que o meu e de muitas mães que estão aqui, pais também. Hoje eu já englobo tudo, eu falo famílias, porque graças a Deus os pais estão sendo muito presentes, né? Pois é. Tem um pai aqui que eu Então, conheci essa semana. É um pai. Eu amo quando assim aparece um pai que eu vejo realmente sim. presente, assim, né? Na mídia, na verdade, nas redes sociais, né? Uhum. Então, meu Legal. nome é Juliene. É, Antes de ser mãe, eu era pedagoga. Sim. Quando tive o Davi foi uma gravidez super planejada. Eu já tinha 7 anos de casada, e então resolvemos engravidar. E o Davi foi um presente para nós, né? Um presente de Deus. Diferente da síndrome de Down, o autismo ele não tem cara. Né? No decorrer, né, do crescimento, do desenvolvimento dessa criança, é que vão surgindo os sinais. Eu fiquei um ano com o Davi em casa. Eu preferi sair, não dar mais aula, porque eu trabalhava em período integral. E aí eu fiquei com ele esse um ano e voltei, né? Depois, no ano seguinte. E o Davi sempre teve, assim, comportamentos sociais é, bem comprometidos. Ele nunca gostou de toque, nunca gostou de que as pessoas falassem com ele, né? E depois de 6 anos eu tive a Esther também. A Esther também foi um presente para nós, mas a gente costuma dizer que ela foi um presente muito especial para o Davi, porque Sim. ela veio para movimentar a vida dele, ela veio para dar essa agitada Para e ser contribuir na aí, estimulação, né, Ju? Deve contribuir muito, né, sim, na estimulação. sim, muito, muito. Ela irrita, mas ela ajuda, colabora demais, né? Assim como todo irmão. Sim. Não muda nada, tem brigas, tem as intriguinhas deles, mas eles se amam, um defende o outro e é a coisa mais linda de ver. Você tem 2 filhos e sabe como é, né? Com certeza. Verdade. É sempre aquela estimulação, né? Isso que Sim, é, isso que é interessante. E muitas vezes, Ju, eu vejo muito assim, e eu ouvi muito isso quando eu engravidei, né, de Luan. As pessoas me perguntavam assim: você não tem medo, né, de ter um outro filho com outro tipo de deficiência ou com síndrome de Down? Eu falei: nem um pouco de medo. E olha que a chance, né, pela estatística, de ter um filho com sim. síndrome de Down estava maior do que quando eu tive o primeiro. Porque Luana, quando nasceu, eu tinha 31 anos. Quer dizer, eu estava fora da Ah, faixa. E quando eu tive Luan, eu tinha 39. Então, entendi. assim, eu já estava dentro da faixa da probabilidade maior, né? Mas assim, medo Entendi. nenhum, medo. Então, diferente, né, da síndrome de Down, o autismo em si, nós costumamos dizer agora TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, porque ele é muito amplo, né? Assim como nós, os autistas são muito diferentes uns dos outros. E essa É, é a nossa luta diária, explicar para a sociedade, conscientizar a sociedade de que eles não podem colocar tudo no mesmo, na mesma característica, né? De não socializar, de não gostar de demonstrar sentimentos, andar na ponta dos pés, não ser verbal. Então, cada um tem a sua característica pessoal, né? E tem as suas dificuldades, as suas potencialidades, mas enfim. Quando nós descobrimos o diagnóstico do Davi, ele estava com 6 anos de idade. E eu já tinha a Esther. A Esther estava com 9 meses, começando a mas até andar. então vocês não percebiam nada? Assim, você falou que o comportamento era diferenciado, né? Você Sim, percebeu. sim. Como foi assim, o primeiro momento que você percebeu algo voltado para o autismo, né? Pro espectro autista, né? Quando foi Quando isso? eu me formei, não se falava em autismo, né? Falava-se em síndrome de Down e paralisia Sim, cerebral na área mais pedagógica, na área da educação. Então, eu nunca tive um contato assim tão próximo.
tinha o meu sobrinho, mas não era a vivência, né? Era festinha, era encontros na casa de familiares, mas eu não tinha a vivência do que era o autismo, né? E daí, aos 3 anos de idade, o Davi, ele sempre foi para a escolinha comigo, a partir de 1 ano. Ele fez 1 ano em dezembro, em janeiro eu já iniciei, já Sim. voltei ao trabalho, né? Em outra escola, tudo novo. E ele foi para o berçário, a princípio. E lá eu já comecei a notar que ele não gostava, né? Já tinha esses sinais, já me deu esses sinais. E demorou um pouquinho para falar. Dentro do desenvolvimento, porém, diferente da Esther, por exemplo, né? E daí, aos 3 anos, isso se agravou um pouco, porque ele não conseguia interagir com a turma, já é uma idade em que eles fazem roda, em que já tem um convívio social, né? Mais estreito. E ele não tinha esse convívio social. E daí, a professora dele, que era uma amiga, é uma amiga muito querida, filho de professor é como se fosse aquele ditado, casa de espeto, ferreira de pau. É. Aham. A gente não consegue fazer reunião, é sempre para depois. Ah, depois a gente vê, depois a gente conversa. E eu nunca conseguia ter reunião pedagógica como mãe, sempre como professora, né, dando esse suporte para os pais. Mas como essa minha amiga, essa professora dele era minha amiga, ela me chamou um dia e falou assim, Ju, ela fazia educação especial de pós-graduação na época, e ela falou, Ju, eu queria conversar uma coisa com você. Você já procurou algum especialista para o Davi? Eu falei, não. Ela falou, é porque, olha, o que que acontece? Ela falou com todo carinho, sabe? Com todo amor, com muito cuidado. O Davi, ele não entende o que é sentar na cadeira e fazer uma atividade na mesa. Ele sobe na Sim. mesa ou ele vai embaixo da mesa. Ele não entende o sentido do que para que serve a mesa. Ele não gosta de roda. Ele sempre se esquiva, fala sozinho, não interage com outras crianças e não gosta de toque. E começou a me pontuar muitas coisas que eu já havia percebido. Porém, ninguém havia me falado, Ju, tem algo errado, né? Os familiares, por parte do pai, pontuavam que ele era muito parecido com o pai quando criança, porque ele não gostava, assim, só ficava com a mãe, não gostava de papo, brincava muito pouco com as crianças, mas que ele tinha o jeito do pai, tinha puxado para o pai. E aí, como mãe, a gente vai, Experimentou né? isso, né? Ah, é porque é assim, é igual pai. Sim, É sim, igual mãe. Puxou aqui esse menino, é assim, né? Boa noite, ideia. exa Assim, exatamente. Então, foi ela quem me alertou a princípio, e eu fui em busca de um profissional. Porém, eu fui atrás de uma homeopata para entender o porquê que ele era daquele jeito. Eu não imaginava que eu tinha que buscar um neurologista, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. E é isso que acontece demais com as famílias. As famílias, elas buscam terapeutas, elas buscam homeopatas, como eu busquei, né? E um dia eu comecei um tratamento de homeopatia com ele. E aí um dia eu estava assistindo uma reportagem na Fátima Bernardes falando sobre o transtorno do espectro autista. Porém, eles estavam falando mais sobre a síndrome de Asperger, que é sim. considerado o autismo leve. E eu comecei a ver, assistir, peguei no finalzinho, depois eu fui, busquei na internet a matéria inteira e falei, meu Deus, nossa, parece que eles estão descrevendo meu filho. Não é Começou a possível. perceber a semelhança, né? Sim, sim. Aí eu fui em busca de um neuropediatra. Aí sim eu percebi que eu precisava buscar um especialista, né? Sim. E aí eu busquei esse especialista e passamos por vários. Eu fui daquelas mães que pulei de galho em galho em médico para descobrir e tentar entender o que meu filho tinha. Porque o Davi, ele tinha muitas crises sensoriais em lugares públicos e esse era o meu maior sofrimento, porque e também
é uma coisa que sempre foi decorrente e eu não me atentei. Ele acordava muitas vezes, muitos dias de madrugada, chorando sem motivo, e eu achava que ele tinha pesadelo. Sim. E já não era mais isso. Talvez é que eu não consigo me recordar dos dias, né? Como tinha sido o dia dele para entender o porquê que ele estava chorando à noite, depois, né? Depois da descoberta. Mas são situações que, quando você tem a descoberta, você começa a recapitular tudo o que aconteceu no passado e entender, né? Tentar entender que aquilo não era um choro por pesadelo. Aquilo era um choro porque ele provavelmente teve um dia difícil e aí tudo, aquela sobrecarga É vinha uma forma na de madrugada. mostrar, né, a emoção, né? Dessa forma. Sim, sim, exatamente. Então, hoje eu sei, né, que eram as crises sensoriais, mas na época eu não sabia. E quando nós descobrimos o diagnóstico, Lu, é foi aos 6 anos, porque eu fiquei pulando, né, de médico em médico. Todos os médicos me diziam que eu estava procurando o que meu filho não tinha e que o meu filho era muito mimado. Eu precisava deixá-lo crescer. Essas eram as falas, né? Eu acho que tem muito dessas falas dos médicos, né, Ju, assim, com relação a essas mães Sim, com relação ao autismo, porque assim, ó, a síndrome de Down, a gente já tem mais conhecimento. Eu acho que o autismo é tudo muito novo, né? Esse conhecer. sim, E assim, é muito detalhe para poder realmente fechar um diagnóstico. Você vê a Vera, tem uma mãezinha aqui presente, o filho dela tem síndrome de Down e fechou o diagnóstico agora do autismo. Quer dizer, já tem um tempo, né, Vera, que você está nessa busca desse diagnóstico e acho que levou, não me recordo bem, mas acho que uns 2 anos para realmente fechar o diagnóstico do autismo. Eu não me recordo o tempo, mas foi um tempo bem, bem grande, assim, né? Então, eu acho que as mães, né, sofrem essa questão de que é birra, né, de que é muito sim, mimado, é uma criança sem limites. Eu acho que se ouve muito isso, né? E não deve ser sim, fácil. muito. E isso acaba acarretando nesse luto. Porque quando eu já estava um pouco preparada, porque eu sabia que tinha algo diferente. E aí, buscando mais informações, conversando com um e com o outro, e me aproximando mais da minha cunhada, que tem um filho com autismo, né? E daí eu comecei a Sim, perceber que realmente estava um pouco associado, né? E então, esse tempo dos 3 anos, a partir de quando eu comecei a buscar uma resposta, né? Ele tinha 3 anos de idade. Até os 6, então foram 3 anos que eu já fui preparando o meu coração. sim. Mas é algo que não foge do nosso controle, o diagnóstico. Ele foge. Por mais Eu lembro que eu. preparação, por mais preparação que você diga que está, né? Não é. Foi o que eu conversei com Vera no dia, né? Foi até uma live que eu fiz aqui com a mãe também de uma criança autista, né? Aham, E já tinha um tempo quando eu fiz a live com ela, que ela faz parte do projeto Descoberta do Diagnóstico. Ela já estava nesse processo, né? Ela já sabia, né, que tinha também, além da sim. síndrome de Down, o autismo, mas quando fecha o diagnóstico, quando o médico assim bate o martelo, né, o profissional, que realmente tem, é diferente, né? É, é devastador. Eu costumo dizer que é uma sensação de alívio, mas também de desespero. E não é Sim, desespero por ter uma criança especial, não é esse desespero. O desespero é saber o que vai ser daqui para frente. O que vai acontecer? Porque a gente está acostumado, nós seres humanos, estamos acostumados a viver na nossa zona de conforto, né? verdade. Quando muda algo, muda-se, é uma mudança que mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso físico. Tem que ser tudo E mesmo muitas. padrão, né, Ju? A gente quer Sim, que esteja tudo como manda o figurino, como diz o ditado, né? Então, assim, quando sim, foge sim. do padrão, a gente se angustia. Ó, a Vera tá dizendo que levou 3 anos Ah, para então, fechar o bastante, diagnóstico, entendeu? 3 anos. bastante. Então,
Lu, tem uma pergunta aqui para você, ó. Quem tem Down também pode ter filhos com síndrome de Down ou não? Cadê, menina? Aqui, ó. Pode ou não. Tem vários relatos de pessoas com síndrome de Down que teve filho, uma filha até, por sinal, sem síndrome de Down. Eu não vi, não. Minha filha, olha, acompanhar os comentários nem sempre. É, tem Aqui médicos. A Débora aqui está dizendo também que existem médicos que não estão preparados. Já passei por situações que senti vontade de brigar com o pediatra da minha filha. Isso Sim, mesmo. acontece muito, principalmente com o pediatra. O Davi, ele sempre. Aliás, o Davi e a Esther, eles sempre foram atendidos por dois pediatras, o do convênio e o do SUS, o do posto de saúde. Eu sempre levei no posto de saúde. Quem fez essa pergunta foi o Kelvis. O Kelvis, ele tem síndrome de Down, ele está aqui em todas as lives da gente, né, Kelvis? E ele está aqui perguntando, quem tem Down também pode ter filhos com síndrome de Down? Pode ou não, viu, Kelvis? Não se preocupe. Vá namorar, vá casar e não se preocupe com isso. Ele tem 26 anos, Ju. Ah, que lindo. Que lindo. Nossa, eu tenho acompanhado muitos perfis. Depois eu vou acompanhar ele também. É, E daí, o que aconteceu? Nesse dia do diagnóstico em específico, eu perdi o meu chão, eu tive esse sentimento, é um mix de emoções. Eu sempre falo assim, porque foi exatamente o que eu senti, um mix de emoções. E quando eu fui para casa, né, e contei para o meu marido e tal, porque ele estava trabalhando no dia, e ele também, ele ficou assim muito surpreso, porque ele não era a favor de que eu ficasse indo de médico em médico, porque também, né, era tudo muito novo. É esse medo do que vai ser, como que é a sociedade, porque a gente tem uma visão do autismo, eu, né, e ele, nós tínhamos, como era o meu sobrinho, né? Que depois de um tempo a gente acabou descobrindo que tem outras coisas também, não é só o autismo, e por isso a agressividade, né? Por isso uma série de comportamentos que o Davi não tem, né? Mas que tem outros. Então, por isso que eu sempre friso que um é diferente do outro, assim como nós, né? Cada um tem seu jeitinho de ser, como diz o Ryan, o filho da Drica. sim. A Drica tá aqui, né? Tá, a Drica tá aqui. A Drica Santos. A Ilza é a mãe da Lolô. Olha, é verdade, quando temos o diagnóstico, voltamos ao passado. Aí entendemos as fases. Sim. A Ilza, ela é Aí mãe da começa Lolô. a cair a ficha, né, Ju? Acho que começa a vir a Sim, lembrança. Ó, aquela situação ali foi por isso. Porque exato. muitas vezes a gente não entende, né? Não, Determinadas não situações. entendo. Principalmente as crises sensoriais, que era o que eu tinha mais dificuldade com o Davi. E a Ilza, a filha dela, a Lolô, tem Coffin Siris, que também é uma síndrome que eu não conheci através da Ilza, através dos perfis que ela tem, o dela, o da Lolô, e também tem autismo, né? E outras comorbidades. Então, eu tenho aprendido muito. Assim como você, eu me envolvo, né, com cada Legal. família. E tem sido maravilhoso aprender com elas também, né? Com cada uma delas. Sim. A Ilza está aqui dizendo, mas é bom viver um dia de cada vez. É difícil pensar no futuro. É sim, Ilza, e na verdade, eu acho que a gente tem essa missão, né, de olhar para o aqui e agora. E o momento presente é o hoje. A gente não tem que ficar gastando nossa energia com o futuro. A gente tem que sonhar, Sim, sim. Claro que a gente tem que sonhar, é preciso sonhar, né? Mas assim, nossa energia tem que estar voltada para o presente, né, Ju? sim. Porque se a Eu gente for ficar costumo. pensando muito no futuro, aí vai criando ansiedade. Por Não, a isso que a gente não ansiedade aí vive. está tão exacerbada aí, porque as pessoas estão muito voltadas para futuro, 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 e deixa de viver o Sim, agora, o presente, né? sim. E eu costumo dizer que eu luto pelo presente do Davi, e como de todas as pessoas com deficiências não visíveis, né? Porque são pessoas que precisam mais ou menos? Não, precisam, né? Sim, É que as pessoas com deficiências não visíveis,
elas têm um pouco mais de dificuldade para a sociedade compreender o que ela tem, né? Sim. Mas claro que nós lutamos pelo futuro, né? Pelo futuro de uma sociedade menos cruel, que exercite o dom da empatia, porque eu falo que você ter empatia é um dom hoje em dia, né? É, E, e aí nasceu, depois de um tempo de luto, o luto, Lu, eu não sei para você, mas ele é necessário para qualquer pessoa. eu acho, E eu acho. cada um tem o seu tempo. Para tudo, né, Ju? Uhum. E cada um tem o seu tempo. Não adianta eu querer acolher uma mãe e falar para ela que vai passar em um ano, que vai passar em um mês. Não adianta. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Cada pessoa vai aceitar de uma forma e no seu tempo. E precisa viver esse luto, né? Porque são Precisa. fases que a gente não viver esse luto, não vai passar. A gente não vai conseguir usufruir das outras fases com Sim. amorosidade verdadeira, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. E tem muitas mães, Ju, que ainda têm preconceito até com a palavra luto. Não aceita que se fale luto. Mas, Sim. assim, é importante, eu fiz até uma live sobre isso, sobre o que de fato é luto. E, assim, luto não é só quando a gente perde alguém, não é só a questão de morte, né? Luto é a questão da gente de perder algo. Então, assim, a gente estava esperando Uhum. que o filho fosse de um jeito como a gente imaginava, como a A gente sociedade idealiza. A gente mas ele idealiza de uma forma. exatamente. Então, assim, é o luto por isso. Não é o luto pela pessoa. Né? O luto que a gente vive não foi. O luto que eu vivi não foi por Luana, né? Não é pelo Uhum. Davi, não é pelo filho em si. É pelo diagnóstico, é pela situação, é uma situação nova, e as pessoas precisam entender isso e acolher isso. Quando a gente realmente acolhe, quando a gente olha para isso, é mais fácil, né? Dói menos, né, Ju? Mas assim, esse Dói. momento Não é mesmo? precisa se viver com intensidade mesmo, assim, com Sim. certeza vai passar, né? Sim, é verdade, é verdade. Então, o que aconteceu? Depois desse momento, né, de luto, que, sinceramente, eu não sei te dizer quanto tempo durou. Eu só me senti preparada para falar sobre e não chorar mais. E eu falei, Sim, passou, né? Porque enquanto você está falando sobre aquele luto e você ainda se emociona muito ao ponto, não, porque a gente acaba se emocionando quando falamos dos nossos filhos, né? Mas verdade. ao ponto de se decompor, assim, sabe? Se De doer. Você não tem que conseguir ver, falar. você fala, se dói, se é uma emoção de dor, né? E Isso, A Débora tá aqui falando que ela ainda sente esse luto, né? E assim, sim. é normal, cada um tem seu tempo, Débora, assim, né? E Débora, ela vai fazer uma live, já está agendada uma live com a gente, no dia 14 de junho, né, Débora, nossa live. Vocês vão conhecer a Gente, história da Débora. eu tô aprendendo a ser como a Lu, super organizada, porque agora eu fiz até um planner para mim. Você veja o que delícia isso, porque assim, a gente vai aprendendo uma com as outras, né? Eu tenho meu Sim. caderninho, minha filha, aqui, ó, de agenda. Essa agenda aqui é só de lives do projeto, entendeu? Meu Deus, Esse caderno é só o para meu é isso. mais simples. Eu já tô com a agenda fechada até setembro. Meu Então, assim, Deus, ó, o tô meu é mais organizando. simples. Eu fiz assim, com Sim, girassol, abril e maio. entendi. Porque eu tenho uma criança aqui que adora um caderninho, filha de professora, sabe como é, né? Eu sei. Pois é. Eu gosto Então muito eu assim de ponho aqui. anotar, de ir fazendo. Agora sim, eu preciso aprender muito com você a questão dos efeitos, que eu vejo que você usa muito, as Eu postagens no amo. Instagram, essas coisas que eu tô me familiarizando. Mas você vê que é perfeito, gente. A gente vai se conhecendo, a gente vai trocando, né? O João Paulo, que está aqui presente, ó, ele participou da live da semana passada, né? Eu aprendi a fazer enquetes com ele, porque eu não sabia, nunca tive coragem de mexer lá, e com ele eu fui e comecei a fazer, né? Perguntas e Sim, respostas, essas coisas. Então, assim, é legal a gente ir mexendo e vai se inspirando em outras sim, pessoas, né? sim, sim, porque É as pessoas legal. vão se achegando, né, através da nossa interação. O Instagram, ele é a ferramenta, né? O Instagram, ele serve exatamente para isso, para relacionamentos.
É isso que sim, nós estamos fazendo. E é isso que as pessoas precisam. Porque o que eu percebi, que as pessoas, elas falam com você no direct, eu tenho separado a minha conta pessoal da minha conta profissional. sim, Mas eu gosto que as pessoas saibam que a minha conta profissional sou eu. É uma pessoa, ela não está lidando com um robô, né? sim. E isso é muito importante, porque é isso que as pessoas querem. Elas querem se relacionar, elas querem ser acolhidas, elas querem falar sobre a sua dor, entende? A Ilza colocou aqui, ó, Ju, o luto para mim é quando vemos eles passarem por preconceito. É, Sim. cada um tem um olhar assim, né? Quando a gente imagina alguma vivência, né, do preconceito, que a gente sabe que a sociedade não tem esse conhecimento e acaba se tendo conhecimento, tendo preconceito por falta de conhecimento, né? Mas assim, o luto, Uhum. na verdade, é aquela aceitação nossa, a nossa aceitação pela situação. Né? Então, assim, quando a gente é por isso que a gente precisa aceitar verdadeiramente. E esse verdadeiramente é Sim, de muita importância. Porque não é sim, aceitar sim. só, não, eu aceito. Não, não estou aceitando, como a Débora falou aqui, eu ainda estou passando por esse momento. E é legal a gente E dizer não, isso, a preci- gente e precisa não dizer, precisa ter vergonha. pois é, Não porque é precisa ter normal vergonha. passar por isso. Né? E cada um tem seu Sim, tempo, né? Então, assim, é sim, importante, né? Esse acolher, cada uma precisa se acolher. sim, Ter certeza sim, que a gente está, precisa. nós mães que já vivemos isso, para estar colhendo, né, junto com vocês, assim, é muito... Exatamente. Ah, obrigada, Ilza. A Ilza Guilherme está falando aqui aqui. dizendo que quer fazer uma pergunta, fique à vontade, Guilherme, pode fazer, viu? Olha, o Neto entrou aqui, Neto Silva. Eu sou autista moderado e sou escritor de 2 livros e sou palestrante, dou palestra sobre autismo. Eu vou fazer uma live com o Neto, também já Ah, está agendada, e nós vamos falar sobre o livro dele, né? O sim, Neto eu já conheço desde o ano passado. Vai ser em maio a live dele, já acabei de ver aqui no calendário. E é assim, as pessoas precisam entender, a sociedade, que, primeiro, não é a sociedade, nós precisamos entender que se não partir de nós explicar e não quebrar esse paradigma de que, ai, mas não sabe o que é autismo? Nossa, não para de falar na televisão que é autismo, aí vem perguntar o que meu filho tem. As pessoas não têm obrigação de saber. Cabe a nós, família, falar sim, sobre, né? Informar, conscientizar. Então, essa família precisa estar preparada? Sim, precisa. Não está preparada? Não fale, né? sim, Não é que a gente tenha obrigação de falar sobre, mas nós temos obrigação de conscientizar, sim. Por quê? Porque é o futuro dos nossos filhos, né? verdade. E eu fiz uma live com um advogado ano passado falando sobre os direitos do PCD, e nós falamos muito sobre isso. É, que nós, como pessoas, como cidadão comum, o nosso dever, como pais principalmente, é falar sobre as deficiências dentro da nossa casa. É explicar para a Luana que ela vai ver uma criança que tem uma má formação no rosto. É explicar para o meu filho que um dia vai encontrar a Luana, né? E que ele pode perceber algo diferente, pode não perceber. É, Sim. as E pessoas entenderem. eu sempre mostro assim, e Luana, ela percebe, quando ela vê qualquer pessoa com síndrome de Down, ela identifica, né? Então, Então, assim, ela já tem esse feeling, né, de perceber tranquilamente. sim, E sim. aqui, ó, Então, a nós. pergunta do Guilherme aqui, qual a possibilidade de um casal Down, né, de Down, cuidar bem e com responsabilidade de um filho? Eu acho tanto quanto uma pessoa que não tem síndrome de Down, Guilherme. Porque assim, ó, não sei se você conhece aí te convido a até conhecer aí no Instagram a Tati, né? Depois você pode até me perguntar no direct que eu te falo o endereço dela direitinho. A Tati e o Vini, eles vão casar. E assim, eles têm uma história de vida, de relacionamento que coloca qualquer casal que se Eu acha vi. normal, eles colocam qualquer um no bolso, entendeu? Então, assim, amor é que não falta para eles cuidarem de um filho, entendeu? De responsabilidade. Minha filha tem 13 anos e tem muita responsabilidade dentro da idade dela. Então, a Sim, questão de ter síndrome de Down ou não, não é essa a questão. Tem muitas pessoas que não têm síndrome de Down,
que tem 30, 40 anos, que não tem responsabilidade nenhuma como pai, né? Então, não é a questão da deficiência. Eu acredito que não é a deficiência que vai dizer se tem responsabilidade ou não, né? Sim, É isso que eu sim. acredito, assim. E Eu acabei me então, interrompendo, né, Ju, para responder a pergunta dele. imagina, imagina. Então, Lu, o que que aconteceu? Eu, depois do diagnóstico, eu tentei voltar para o mercado de trabalho, não consegui. Primeiro porque a Esther era muito pequena, não tinha, ela não tinha vaga de funcionário, né? Direito à vaga da bolsa, ela não tinha, só o Davi teria, Sim, mas quando eu falava que tinha o diagnóstico do Davi, que tinha uma criança autista, eu automaticamente era eliminada porque nunca me ligavam. E isso me causou uma frustração muito grande, porque eu tinha acabado assim de superar o diagnóstico, né, de me adaptar a tudo que era novo, e aí de repente vem mais esse desafio de não conseguir voltar para o mercado de trabalho. Alguém tão ativa que sempre trabalhou fora, né? E eu sempre quis ser professora, desde criança, mas também conciliei essa profissão por conseguir trabalhar meio período, porque meu sim. sonho era ser mãe. E eu sempre combinei isso com o meu marido, que meio período eu ia trabalhar e meio período eu ia cuidar dos meus filhos. Eu não assim critico ninguém que precise fazer isso, mas eu nunca quis delegar função para outras pessoas, eu nunca quis terceirizar a criação dos meus filhos. E graças a Deus eu tive essa oportunidade que nem todo mundo tem, infelizmente, né? Sim, verdade. Mas era uma coisa de comum acordo em casa, Gostoso entre demais, casal. né? A gente poder estar perto, a gente poder estar vivenciando isso, assim. Sim, sim. E Isso é muito então, bom. a vida me proporcionou aí várias entrevistas, sem sucesso, não consegui. E aí eu pedi muito a Deus que me desse uma oportunidade de algo que mudasse a vida das pessoas, sabe? De algo que estivesse dentro da inclusão. E foi aí que surgiu esse projeto que hoje vem crescendo a cada Pois é, dia. eu já ia perguntar aqui onde é que entra esse colar de identificação. Bora falar sobre ele, porque o tema eu foquei nele, né? A gente já falou um monte de É coisa que a gente nem tinha combinado de conversar. verdade, Por isso que verdade. eu falei assim, ó, Ju, a gente não vai se preocupar com o roteiro, porque o que eu acho legal é justamente esse bate-papo, é coisas que vai surgindo, né? Às vezes a gente Sim, nem conversa e aqui na live alguém pergunta e a gente já começa a levar para outro caminho. Mas assim, esse exato. colar de identificação, né? Esse colar, conta aí um pouquinho pra gente como foi isso, como é, o que é esse colar, né? Que várias pessoas ficaram me perguntando. Tá. Não sei, eu fiz a enquete lá, né? Ninguém sabia o que era, do que se Eu tratava. vi, muita gente não sabe, eu vi a enquete. O que acontece? Quando nós descobrimos o diagnóstico do Davi, passamos a levar o Davi para muitas terapias, porque até então ele só fazia acompanhamento com psicólogo, enquanto eu estava grávida ainda. E aí as intervenções, nós chamamos de intervenções, que é a equipe multidisciplinar, começou a todo vapor. E nem sempre conseguíamos ir de carro. Algumas vezes precisamos ir de ônibus. Sim. E tanto da minha parte quanto do meu marido, nós percebíamos muitos olhares, né, de julgamento. E o que a Ilza falou é verdade. Quando tem esses olhares, a gente se incomoda, a gente Sim. sofre junto, porque não sei outra criança, mas o meu filho não percebe. Aham. Davi não sabe nem diferenciar o que é um genital feminino do genital masculino. Para ele é tudo a mesma coisa. Ele nunca se importou se a irmã tem de um jeito e ele tem de outro, né? Mas, enfim, por ele tanto faz, ele nunca percebeu nada. Mas as crises sensoriais se faziam muito presentes dentro do ônibus, para ir, para voltar, e tudo, Lu. Para pegar o Sim. ônibus, era o ônibus vermelho. Uma vez quebrou o ônibus e veio um verde. Ele não queria pegar o ônibus. Meu marido que levou esse dia. Ele não queria entrar no ônibus. Passar na roleta era um problema. Encostar, alguém encostar nele era outro problema. Não ter lugar para sentar era outro. Então, assim, uma série de coisas. Barulho, muito barulho. Ele também se irritava.
ficava agitado, muitas vezes, né, gritava e falava, eu não quero ficar aqui, eu não quero entrar, eu quero ir embora. Muito, muito. Então são muitos detalhes, entende? Que para mim, apesar de já estar acostumada com esses comportamentos dele, eu comecei a ficar mais atenta, né? Até mesmo para explicando para a médica em que momentos ele tinha essas crises, tentando apaziguar, tentando evitar crises. Algumas vezes não tem como por exemplo, estar no ônibus. Então eu vi o colar de girassol numa publicação muito conhecida, muito famosa, acredito que muitas pessoas já viram, que é um casal com o filhinho no meio, a mãe com o colar de girassol, dentro de um avião. E aí embaixo o relato de que eles foram viajar e tal, e usou o colar de identificação para que tivessem um atendimento mais humanizado, né? E aí eu vi aquele colar e falei, nossa, isso podia até aqui no Brasil, né? E comecei a procurar nos grupos, com as pessoas, e encontrei a Adriana, que é a minha parceira aí na inclusão, né? Nesse colar de identificação. E aí comprei o colar com a Adriana. Drica Santos? Não, é a Adriana Cristino, tá aqui também. Ah, tá. Porque a Drica tá aqui falando, ó, os julgamentos são os piores, Ju. Pior ainda quando dizem que estamos procurando doenças para nossos filhos. Só que ninguém analisa o que passamos e enfrentamos junto com eles. Ô, Drica, é perfeito. Sabe o que é isso? Falta de empatia. Falta de se preocupar com o outro, falta de se colocar no lugar do outro. Então é mais fácil eu dizer que Ju é assim, que Drica é assim, que absurdo, olha para ali para Davi, olha o que Davi está fazendo. É muito mais fácil do que realmente analisar, me colocar no lugar de uma mãe dessa, né? Sim, exato. Ó, a Vera tá falando. Leonel vomita assim andar em transporte público, imagine. Teve outra coisa também, Vera, que você me contou, que ele vomita também com as coisas assim, pequenas coisas, sabe? Que pra gente parece ser pequena, né, Ju? E não tem nada... Não tem. E a Xande Gabi, não, aqui, a Débora falou, estava numa loja e minha Helena estava na cadeira de roda. Uma mulher ficava rodeando a gente e olhava de uma forma que me incomodava. Fiquei tão mal que saí da loja sem comprar nada. E é exatamente isso que acontece, né? As pessoas são muito preconceituosas. Tem pessoas que... A Débora, Ju, ela tem uma filha com microcefalia, paralisia cerebral, e tem outra filha com síndrome de Down. Ah, tá. Vou seguir a Débora também. Depois eu vou perguntar todos esses perfis para você no direct. Tá. É mais fácil julgar do que ajudar, exatamente. Muito mais fácil, né? Então eu me sentia muito chateada, muito triste, chegava em casa muito assim, acabada mesmo, sabe? Com esses olhares. E aí eu falei, eu quero esse colar. Não importa, é um convite à empatia, eu quero esse colar. Não importa. Então eu adquiri um colar com a Adri e passei a usar no Davi, né? E aqui no pendurado, eu usava a carteirinha o passe do ônibus. Sim. Da nossa cidade. Pendurava o passe. E eu percebi que os olhares, eles começaram a mudar de julgamento para curiosidade. Nossa, o que será que é, né? Nossa, que bonito. Porque ele é bonito, né, gente? Olha, ele é muito bonito. O colar é lindo. A princípio era só o de girassol. O de girassol. Aí eu falei, vou começar a usar. E comecei. Percebi esses olhares e foi assim, em todo lugar que a gente ia, o Davi ia com o colar, todo lugar. E começou a crescer, eu comecei a ver outras publicações e tudo mais. E veio a pandemia, né? Sim. Veio a pandemia, aquele meu projeto que eu queria tanto, pedi tanto para Deus, né? Me engajar em algo que me desse prazer, que me desse satisfação e melhor ainda, que é o principal, que mudasse realmente a vida de outras pessoas. E aí me veio, né, essa ideia de começar a procurar, conversei com a Dri. Dri, você concorda de eu começar a divulgar nos aeroportos, que são, né, se esse projeto foi criado num aeroporto fora, então que a gente cria essa conscientização nos aeroportos daqui, do Brasil. E comecei essa busca.
Consegui alguns contatos, porém com a pandemia tudo ficou estacionado. E aí eu falei assim, essa pandemia não vai me atrapalhar. Eu sou insistente. Aham. Muda o Eu sou percurso, o aeroporto tá lá, né? Tá aguardando aí o momento certo dele, né? Sim, falei, não, eu não vou deixar de seguir os meus planos. E isso foi em outubro do ano passado, né? Eu falei, eu vou atrás e vou começar a procurar os vereadores, porque já existe projeto de lei lá em Brasília, é uma lei de lá, né? Foi um deputado que implantou. E aí a Adriana, também, o vereador da cidade dela, fez o projeto de lei do uso do colar para identificar as pessoas com deficiências não visíveis, lá na cidade de Sumaré. E eu apresentei aqui na minha cidade também para um vereador. E agora, nosso projeto, nossa missão está sendo todas as famílias atípicas, porque o colar de girassol, para que todos entendam, pessoas com deficiência podem usar? Pode, mas ele é específico para pessoas com deficiências não visíveis, né? Sim. Ele é um instrumento, ele não é um... Do colar, né? Essa é a intenção, mostrar, essa é a intenção. porque assim, tal, você olha, você já percebe. Mas o Davi, quem eu encontrar com o Davi, ninguém percebe, né? Não percebe. Então, É colar imperceptível. tal. A não ser que ele esteja numa crise se jogando no chão. Aí todo mundo vai perceber e achar que ele é uma criança sem educação. Sim. Aí o problema vai ser você, né? A mãe não dá Que a mãe não dá educação, a mãe não dá limite para a criança, fica assim, essa criança birrenta, esperneando no chão o tempo todo, né? E aí cabe à família, as famílias sentirem essa necessidade. Não é uma lei que te obriga a fazer o uso do colar. A Adriana está falando, Ju, que primeiro foi em Sumaré a lei. Ah, sim. E aí ela já correu atrás das identificações. Isso mesmo. Então, o que muitas pessoas não entendem é que não é uma obrigatoriedade, né? Usa quem quer. Continua sendo um convite à empatia, né? Sim. E o que diferencia no nosso colar de girassol é o cartão QR Code, porque nele você pode acrescentar, pode adicionar todas as informações da pessoa com deficiência, todas, através de um link. Então, esse link é seu, né? Quando faz a aquisição do kit, que é o colar e o cartão QR Code. E nesse QR Code, que é a última tecnologia hoje, né? Ele pode... Tudo é QR Code. Se você for num restaurante para escolher, para levar para casa, é pelo QR Code. E então, esse é o nosso diferencial. Por quê, Lu? O colar de girassol, ele é vendido em outras plataformas, né? E eu, Adriana, nós fazemos um atendimento individualizado exatamente para que o uso desse colar, ele não seja indevido. Então, assim, tem na internet para vender, mas ele não está sendo vendido por mim e nem pela Adri. O colar que é vendido por nós, nós fazemos esse atendimento primeiro para saber qual o estágio que essa família está. Ela está precisando de acolhimento? Ela está precisando de um suporte? Ela está precisando de informação? O que ela está precisando? Ou ela já está na nossa fase da luta? Entende? Então, primeiro a gente faz esse acolhimento. E às vezes os clientes eles ficam até meio irritados comigo, porque... Mas qual que é o valor? Fala logo. E eu vou todo o processo, né, de acolhimento, vou todo o processo de conversar mesmo. Importa, né, Ju? Exatamente, é o que menos importa. É o que menos importa, porque se eu quisesse ganhar dinheiro, eu também colocaria numa plataforma, né? Sim. E se um dia colocar, eu não quero que perca o foco, que é esse acolhimento, porque hoje eu tenho um grupo de mães, de famílias atípicas, com filhos de todo tipo de deficiência. E lá nós conhecemos assim pessoas incríveis, histórias maravilhosas. E recentemente conseguimos 2 psicólogas para fazer um atendimento para essas mães. Porque o que acontece que é muito importante que eu esqueci de te falar e contar para todos vocês.
quando a gente descobre um diagnóstico, toda a atenção ela é voltada para a criança ou para aquela pessoa que descobriu o diagnóstico, porque muitos adultos descobrem também na fase adulta, na adolescência e na fase adulta. Então, todo aquele atendimento é voltado para essa pessoa. E quem cuida fica esquecido. Sim. E aí, vendo a necessidade de todas as famílias que tem lá, estamos quase em 100, né, Dri? Não lembro agora, mas acho que quase 100. Então, Tem 90. Olha a mãe como esquecida, ou então olha como guerreira, né? Porque se você ficar forte ali, você é guerreira, né? Sim, mas ninguém vê que por detrás desse guerreiro, eu não me importo de ser chamada assim, mas por detrás desse guerreira, a gente sofre muito. A gente se anula. Você vê, eu tive que anular minha profissão. Eu tive que anular a minha vida financeira porque eu ajudava em casa, né? Então, é uma série de fatores. E vendo a necessidade dessas mães, eu falava desde quando a gente iniciou o projeto. Eu tô aqui por todas vocês e eu vou conseguir uma psicóloga para nós. Deus mandou duas. Não mandou uma, mandou duas. E ainda vai. Quando a missão é divina, é só prosperidade, filha. Não tem jeito. Nossa, eu sou muito grata, muito grata a Deus, porque só tem colocado pessoas assim maravilhosas no nosso caminho, né? É muito difícil hoje um profissional se doar o seu tempo, doar o seu dom, né, de escutar, de ouvir ali. E eu tô muito feliz com esse ganho. E tem muitas mães do grupo aqui. Então, eu sempre falo para elas são os meus girassóis, porque lá nós nos referimos assim, como um jardim de girassóis. Eu acredito que você... O girassol é lindo demais, né? Tem tudo a ver com esse projeto. Tem tudo a ver. Olhar para a luz, né? A gente não vê um girassol olhando para a escuridão. Não, o girassol, não. realmente, ele se volta para o sol, né? Então... Sim, e quando está chovendo... eles se voltam um para com o outro. Eles emprestam a energia um do outro. E é assim no nosso grupo. Porque as mães, elas estão passando por todo tipo de fase. E uma vai ajudando a outra, sabe? E isso, para mim, tem sido assim... Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. É forte, né, Ju? Eu ouço muitas mães que me procuram, assim, justamente por esse acolhimento, assim, o quanto é importante. E eu ouço muito falar justamente porque, assim, essa questão do luto que a gente conversou um pouquinho, né? Às vezes essa mãe, ela recebeu a notícia de uma forma tão difícil, tão cruel, né? Que esse luto acaba, o tempo acaba se estendendo justamente por essa forma, pela falta de acolhimento, né? Então, assim, o profissional, ele pode saber ali, dar o diagnóstico para aquele pai, para aquela mãe, mas a questão do acolhimento, né, realmente da maternidade ali, é a gente que sabe fazer isso, com todo amor, né? Então, assim, o sentido do girassol tem tudo a ver com a maternidade, né? E a paternidade também. Sim, já tem pai no nosso grupo, tem uma família, né? O pai e a mãe. E assim, eu só tenho a agradecer, sabe? Porque quando eu falo que eu não tenho palavras, eu nunca imaginei. Quando eu falei para Dri, já tem pessoas me procurando, pedindo ajuda. Eu não sou psicóloga, mas eu sou todo ouvidos, né? Mas seria legal a gente conseguir alguém e tal. E eu falei, você topa fazer o grupo comigo? Ela, topo, vamos nessa. Porque a Dri não é muito boa nas coisas também tecnológicas e eu vou, uma completa a outra. A gente vai aprendendo aí, ó, com o Ju, com tanta gente aí que tá fazendo um bocado de coisa no Instagram. Tem uma mãe, a Vilza. A Vilza, ela é craque aí no Instagram, né? A mãe da Helena. E aí eu fico só pescando as coisas dela, assim, ó, para poder estar copiando e fazendo igual. E assim que vai. Ju, a Vera tá aqui falando, ó, que Leonel tem um diferencial. Muitos vê ele como síndrome de Down, né? Porque ele tem síndrome de Down e lembra da doçura e quer apertar ele. E ele não gosta que pegue nele. E aí ela fica louca quando alguém vai para encostar nele. Ela, não, pelo amor de Deus, não pega nele, não. Senão é uma crise, né? Então, assim, imagine que as pessoas têm imagem que quem tem síndrome de Down é carinhoso, é meiguinho, né? Então aí vai para querer pegar ele. E aí ele não gosta de nada. O Davi tem o cabelo bem lisinho. E aí todo mundo que vem
É mania, né? De adulto vir e chacoalhar, mexer no O cabelo. Leonel tem característica do Davi. É assim, branquinho dos cabelinhos pretos também. É parecido, assim. Ah, É já bem. quero seguir, já quero conhecer. Eu vou te Ah, passar todos esses contatos. Agora, Ju, me conta aí. Teve uma história recentemente que passou aí no jornal. Acho que foi em São Paulo. Não lembro que cidade. Se foi Campinas. foi Que Campinas, minha teve cidade. um menino que sumiu, não foi? Foi. Marcos. Ele tem autismo e ele sumiu por 5 dias. Agora você imagine o coração dessa família, dessa mãe, e ter seu filho, né? Sumiu. Foi o que aconteceu. Agora me conte, se esse menino tivesse, esse menino não, esse rapaz, né, que já tem 15 anos, tivesse com colar de identificação, não ficaria mais fácil para encontrar essa Sim, família? sim. É, como criar esse hábito, né? O colar, ele serve também como um instrumento de sensorial, né? Porque tem várias Sim. texturas. Então, no QR Code, tem duas maneiras de ver, tá? O QR Code, se você direcionar a câmera do seu celular no QR Code do Davi, você vai conseguir ver todas as informações que eu já coloquei. Tá. Mas, no verso, tem as informações por escrito. Sim. Ó, tem todas as informações por Mas, escrito, tá mas, vendo? mas não são todas as informações, né? E é o São as resumo. bases. Mas são as mais É, importantes. Certo. nome completo, data de nascimento, o CID e nome e telefone dos responsáveis para um socorro Sim. imediato, entende? E aí no QR Code tem todas as informações que a família quer colocar. Então tem gente que não gosta de colocar, por exemplo, os documentos, fotos de documento, né? Acha muito pessoal. Então, por isso que é personalizado. Quem personaliza é a família, né? E pode entrar e sair do link quantas vezes quiser, quantas vezes desejar, quantas vezes precisar mudar algum tipo de informação, entende? Por isso Sim. que, por enquanto, nós não temos, já teve procura, né, de cartão com foto. Não tem intenção, por enquanto, de fazer com foto. Por quê? Porque o intuito é que esse cartão tenha uma durabilidade maior e que o QR Code seja o principal instrumento aí, a principal característica E desse outra cartão, questão né? de toda por QR Code mesmo, né? Então a gente tem que se adaptar. Sim, sim. E aí, esse mês, né? O mês é o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós fizemos o lançamento do cordão duplo, que é metade girassol, ele é frente girassol e verso autismo. Eu sou apaixonada por essa simbologia do autismo, sabia? Colorido, Sim, amo muita colorido. gente, muita gente estava procurando, estava perguntando se tinha o do autismo, mas o intuito maior e a lei, né? Esse convite à empatia, ele é em cima do cordão de girassol. Então, por isso que nós unimos os dois, Entendi. entendeu? E é isso. Eu acredito que O o projeto, trabalho ele... nosso é o quê? É propagar esse projeto, né? E assim, Sim, conscientizar as pessoas a observar, ter mais empatia em observar as coisas, né, Ju? sim, Diminuir, sim. porque assim, eu acredito na exclusão, né? Mas a questão da exclusão do julgamento, porque isso é bíblico, Exato. né? A gente É, julga demais, julga todo dia e depois vai rezar. Depois se ajoelha e vai fazer oração, pedir a Deus alguma coisa, né? Mas assim, e cadê a hora de não julgar, né? A gente sim, precisa trabalhar muito isso. E assim, conscientizar essas pessoas, né? Porque naquele filme que você tem uma postagem lá no Instagram do filme não, ou na Netflix, é uma a série, né? série. É que o Sam tá andando na rua, é bem interessante aquilo ali. O Sam tá andando, Sim, ele tem autismo. e ele tá andando na rua e aí para um carro da polícia e aborda ele como se ele estivesse usando drogas, né? Foi bem chocante Sim, aquilo. E foi. aí, quer dizer, se ele tivesse com cordão e se o policial conhecesse esse cordão, porque a gente tem
é esse impasse também, porque não é só a pessoa usar o cordão, é as pessoas terem o conhecimento desse cordão, né, Ju? Por isso Por que é tão falar, importante. Eu não faço parte de nenhum tipo de partido, tá? De político, nada. Mas nós precisamos das autoridades nesse momento para quê? Para que sejam feitas campanhas sim, sobre, né, essa abordagem dos policiais. Já tem um projeto desse em Minas Gerais, se eu não me engano. Eu estava até procurando ontem essa reportagem que os profissionais, a equipe lá de um determinado batalhão, eles foram treinados para atender, para abordar essas pessoas, né? Que tem um certo um tipo de deficiência não visível, porque acaba que eles entendem que é um desacato, e não é um desacato, né? sim, Você vê que ele não para de falar, ele está recitando para quem sim. conhece a série, sabe, ele está recitando os Eu vou pinguins, começar que a é o assistir, eu não Hiperfox. conheço, não, Ju. É linda essa série, é linda. E aí ele está recitando os pinguins, que é o hiperfoco dele, para eles Sim. não ter crise e se concentrar naquilo que ele está falando. E aí o policial acha que ele está desacatando, né? E leva ele para a delegacia. E por que que ele estava na rua naquele momento? Tudo engloba, né? Ele foi pela primeira vez dormir fora, na casa de um amigo. É a primeira vez que ele foi dormir na casa desse amigo. E na casa do amigo, no quarto, tinha muitos estímulos sensoriais. Tinha o abajur, tinha aqueles gatinhos que ficam mexendo a mãozinha, faz um barulhinho. Tinha também. Tinha o aquário, tinha assim uma série de estímulos. E ele tentou dormir e não conseguiu. Então ele saiu no meio da noite da casa desse amigo para ir embora para casa dele. E olha esse transtorno, né? Então os pais têm que ir até a Porque delegacia, pra gente buscar. que não conhece, a gente acha que é bobagem, né? Mas assim, Sim, só quem convive, né, sabe exatamente o que é esses detalhes sim, tão importantes. Eu vou começar a sim, assistir essa série, vou conhecer, porque eu achei bem sim. Então interessante. eu já tive procura, inclusive, de família que tem militar, né? O pai é militar e a mãe comprou para o filho, porque o filho quer sair e os pais não deixavam, por medo dele se perder, por medo de acontecer alguma coisa na rua. Então ela falou: hoje, a hora que chegou o kit, ela falou: hoje eu vou dar asas para o meu filho. Aos poucos, mas É hoje ele vai autonomia, poder voar. É, autonomia. A gente fala tanto exatamente. de autonomia, a gente precisa criar e a sociedade precisa nos ajudar a isso, né? Porque Sim, acha que sim. é só responsabilidade nossa, é responsabilidade da sociedade e no todo. Um E quando a gente todo, fala, sim. eu concordo com você. Você falou em relação à política, né? Eu sempre falei minha vida toda, eu não gosto de política. Também Primeiro, não. eu não gosto de política. Mas hoje, depois dessa pandemia que eu comecei realmente a fazer esse trabalho voltado para a inclusão, verdadeiramente, eu comecei a ver o quanto é importante a questão da política, né? Então, assim, quando eu vejo uma mãe, um pai envolvido na política, eu vá lá, que eu estou dando todo apoio. É o que eu falo assim, Ju, eu não gosto, eu, Luciana, não quero me envolver na política, mas eu dou todo o meu apoio para uma mãe que realmente tem a tendência, que gosta, né, de realmente estar envolvido e dou todo o meu apoio, assim. A gente aqui, nessa eleição passada, a gente apoiou uma mãe, né, infelizmente ela não ganhou, mas assim, Aham. dou todo o meu apoio, porque assim, ela sabe o que de fato é a inclusão, ela sabe realmente o que as pessoas com deficiência precisam, né? Então, assim, a Sim, gente tem que apoiar são essas pessoas mesmo, não quem não conhece, quem não sabe do que a gente vive, né? Do que a gente sim. realmente passa. Sim, e o que tem acontecido é que algumas famílias têm apresentado projetos de lei no seu município e o vereador que está engajado na inclusão pode não ter um parente com autismo ou com qualquer outra deficiência não visível, ele é criticado, né? Como se ele estivesse fazendo algo ruim. Então, as Sim, pessoas precisam entender, Lu, e parar de olhar para o próprio umbigo e achar que só existe autismo. Eu sou mãe de autista, mas não existe só o autismo. A Lu é mãe de síndrome de Down, mas não existe só a síndrome de Down. exatamente. E eu estou encantada, Ju, cada vez conhecendo mais, assim.
por exemplo, assim, as pessoas com autismo, eu não tenho ninguém próximo a mim, assim, que eu tenha esse contato, sabe? Na minha família tem, mas assim, são pessoas distantes de mim. Então eu não sei, eu Entendi. não tenho esse contato. E eu quero conhecer, porque é um mundo novo pra gente. E assim, quanto Sim, mais a gente conhece outras pessoas, né, a gente vai se encantando e a gente vai se melhorando como ser humano, porque eu acho que a nossa sim, missão de ser humano aqui é justamente isso, ser melhor todos os dias, né? E a gente exatamente. ser melhor com alguém que é parecido com a gente é muito fácil, mas algo que é Verdade. diferente do que a gente está acostumado, porque todos nós somos diferentes, né? Mas a gente Sim, lidar com alguém que não é da mesma personalidade que você, independente da deficiência ou não, mas você lidar com alguém que é diferente, é crescimento. A gente lidar com o marido é diferente, porque a gente cresce, porque ele não é igual a gente. Então, é assim, eu verdade. me É refiro verdade. sempre a essas diferenças, né? E isso a gente cresce muito. A Débora está aqui perguntando quantos anos o Davi tem. O Davi tem 6, 9 Del. É anos. 9. 6 a Esther, né? 9. Não, o Davi, a descoberta foi com 6. Hoje ele Esther tem tem 9 6, né? anos. A descoberta do Esther tem diagnóstico 6. foi. A Esther tem Ah, 3. tá. 3 anos. Tem 3? Ah, tá. Por que 3 ficou com anos. 6? Ah, porque o diagnóstico foi descoberto com 6. Foi com Del, se 6. você ver, você vai se apaixonar. Eu vou chamar ele para a hora que a gente for encerrar. A Adri tá falando que um dos motivos que ela quis o kit pro filho dela de 15 anos foi exatamente a questão da polícia, né? Da abordagem policial. Pois é, aí, ó. Traz Davi aí, que todo mundo aqui tá querendo ver, ó. Vou chamar Travou ele. pra mim Filho, aqui. o Tá me ouvindo hiperfoco do bem, Davi. Ju? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Davi, filho, Davi, Ele filho, vai dar 1-0 na gente, não vai querer vir, será? Davi, vem aqui um pouquinho. Aqui Chegou, em chegou casa, a sua vez de se aproveitar. durante o dia, ele não fica no celular. Então, o celular é quando acende a luz do poste. Olha Ah, lá, fala tá. oi pro Então, pessoal. Aqui, filho. Aqui, ó, com a mamãe. Aí, agora é a hora do momento dele, né? Peraí, desconectar aqui meu celular. É o momento dele ficar no celular. Ó, eu sempre posto a gata lá no meu perfil pessoal. tá travando. A gente tá te vendo cheio de quadradinho. Peraí. Melhorou? Meu amor, beijo. Melhorou agora. Tô vendo, tô vendo. Olha a foto. Olha quem, olha quem fica perto. Pois é, uma gatinha. Que linda. É a companheira dele. Aonde ele tá, ela tá atrás. Eita. Fala um oi pro pessoal. Tá embaçado. Tá embaçada a sua imagem. O pessoal tá falando aqui. Aqui, ó. Olha pra isso. Nem olha pra gente, nem dá ousadia. Não. Ele tá assistindo os carrinhos. Vem cá, filha, falar. A Esther é blogueirinha. A Esther ama uma câmera. É igual a Luana. Fala oi pro pessoal. Olha lá. Eu peguei seu Danone de leite. Tá. Olha lá pro pessoal. Fala oi. Oi, Esther. Olha, cara safada. Ela fala oi pulando já, né? Pois é. O meu de 6 Então. anos, Luan, ele não fica parado mais não, viu, Ju? Ele só fala pulando, conversa pulando. Para fazer atividade, minha filha pulando na cadeira. Misericórdia. É assim mesmo. A Esther é a mesma coisa. Mas é isso, Lu. Estou É... muito feliz em conhecer mais esse projeto, assim. Esse projeto, quando eu conheci, você vê assim que quando eu vi, né? Porque eu fico buscando histórias, né? Que realmente mexa com a nossa história, né? Sim. Perguntou aqui o quê? Ela também é autista, Ju? A Esther não. Perguntando se a Esther é autista. Não, Esther Não. A Esther Ela é não. sapeca. Ela é sapequinha. Demais. Então, Ju, E a gente aqui- conheceu, foi tão bom, né? Desde Foi. quando a gente conheceu, você vê que eu faço a agenda já com muita antecedência. A gente já tem um tempo que a gente já se conhece, que a gente criou esse vínculo. E assim, a gente vai conhecendo outras mães, outras famílias, né? Então, Uhum. isso é muito bom, isso é muito forte. E propaganda esses projetos, né? Esse projeto que realmente faz a gente crescer como ser humano.
Isso é Sim, sim, bem interessante. E eu deixo com aqui aberto, certeza. né, o convite do projeto Descoberta do Diagnóstico. Quem realmente quiser estar aqui compartilhando da sua história, porque a gente aprende, né, Ju? Então, assim, cada Muito. vez que a gente vai ouvindo outras pessoas falando, a gente vai vendo conexão na nossa história, a gente Sim, vai se melhorando como ser humano, e isso é bem legal, né? Eu acho sim, isso, sim, assim, cada história que eu conheço aqui, eu fico encantada, e isso me fortalece como ser humano. Eu com acredito muito certeza. que a nossa missão como ser humano é se transformar, é se melhorar, né? Então E é muito conhecendo legal. outras histórias, isso fortalece, né, umas às outras. Sim. Gente, eu preciso falar de uma coisa aqui, viu, Ju? Porque entrou uma pessoa, olha que a Adriana, ela falou que fica copiando coisas no Instagram, né, Adri? Eu também sou assim, fico copiando. E assim, eu ainda estou naquele momento de acompanhar comentários. Gente, me perdoe se eu não vi outros comentários, se eu não falei de determinados comentários. Mas assim, ó, meu assessor, que é meu marido, já veio aqui falar comigo que teve uma pergunta aqui que eu deixei passar. E de a minha nutricionista, minha NutriCoach, está aqui presente na nossa live, e ela perguntou a questão da alimentação. Como é a alimentação? Então, o autista, ele pode ou não ser seletivo. O Sim, Davi, ele não gosta de comida seca. A comida sim, do Davi sempre tem que estar molhada. Então, é o arroz e o feijão ou tem que ter molho. entendi. Essa é a única coisa. E de manhã é padrão, já é da rotina, bolinho e Aham. Danone. Bolinho e Danone. Não pode mudar essa rotina. Se mudar, desanda o negócio logo cedo. Que maravilha, respondida aí. Ju, a gente tem assunto para 10 lives, viu? A Esther veio aqui 10 falar para lives aí. mim. A Esther veio aqui falar para mim que não pode falar que ela é sapeca, para falar que ela é outra coisa. E qual é a outra coisa que ela quer que eu fale, meu Deus? Que é Ela é linda. uma, ela é uma princesa. Pois é, ela é uma princesa, você é linda. Que delícia. Ju, meu amor, mais uma vez, gratidão por você estar aqui Imagina. conosco, Eu que né? Assim, muito agradeço. feliz de te conhecer, né? Assim, e a gente trocar essas experiências de projeto. E é justamente isso aí, as pessoas precisam abraçar e realmente criar projetos em prol de uma verdadeira inclusão, né? Para a Sim, gente libertar de capacitismo, nos libertar de preconceito, a gente precisa realmente gritar ao mundo, mostrar o que realmente são essas deficiências, que não é nada de bicho de sete cabeças. Quando a gente imagina, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a não. gente acha que e depois a gente vai ressignificando isso que é interessante. Já vai, Silvia, Sim, acabar. Silvia Oliver está aqui entrando, já vai acabar. Nossa live começou aí, vai ficar salva, tá? Então, assim, eu quero que você deixe, Ju, uma mensagem para essas famílias, para essas mães aí, né? Que ainda estão nesse processo de luto, que ainda estão nesse processo da bolha, né? Quero que você deixe essa sim. mensagem. Meu amor, um beijo no seu coração, viu? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. E eu deixo aqui o convite, Lu, quando você precisar encaminhar essas mães, né, para mim, pode encaminhar. Vou atender com o maior amor e tenho certeza que o meu jardim de girassóis também. É, e eu sou muito grata por todas as fases que eu já passei, por essa fase que eu estou vivendo hoje. Não estou vivendo essa fase sozinha. Também tenho meu marido aqui que me apoia demais em tudo que eu faço, em, O marido aí muito de importante. importância. E Muito, de muito nós, importante. obrigada, meu amor. Então, espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente, não só você, mas todas as mães que têm, né, chegam para mim através do Instagram. A pandemia, eu concordo que foi assim, tem sido, né, ainda muito triste para muitas famílias, e eu sempre falo sobre isso também, que sempre dou os meus sentimentos, né, deixo aí o meu abraço Sim, muito apertado para todas essas famílias,
mas a pandemia para nós, ela foi assim uma bênção, porque nós não podemos, por conta de uma pandemia, parar, né, a nossa vida, a vida continua. E eu gostaria de dizer para essas mães que estão recebendo diagnóstico, independente da deficiência, da síndrome, né, da doença rara, que nada é por acaso, tudo é propósito de Deus, e eu tenho certeza que Deus prepara pessoas para andar do nosso lado, que estejam assim, na mesma caminhada, na mesma luta, no mesmo segmento. E eu sou grata, só gratidão mesmo. Muito, muito mesmo. E cada vez a gente vai entendendo, né? Eu Sim. hoje entendo, assim, cada dia eu vou entendendo mais porque que Luana precisou vir para mim. Eu sou um outro Sim. ser humano, eu sou uma outra pessoa completamente, né? Diferente. Então, assim, né, Dea? Se não tivesse a síndrome de Down, a gente não ia se conhecer, né? As deficiências têm trazido a gente conhecer tantas pessoas, né, Ju? E você é uma delas. Sim. Maravilha. Sim, com certeza. Com certeza. Então, só gratidão mesmo. Mais uma vez, obrigada. Vou deixar salvo aqui. Ó, a Solange está aqui dizendo, Ju, sua linda, parabéns. Parabéns, Ai, bem. obrigada, Sol. Obrigada, menina. A gente vai se falando aí pelo Zap, né? A gente vai se melhorando aqui nas redes sociais, porque essa é a intenção. A gente vai aprendendo mais. Quero copiar e usar esses efeitos aí, tá? Sim, Quero sim. aprender. Também estou aprendendo. Não sei usar efeito. Não sei usar efeito. Vou te mandar o link da minha consultora aí do Instagram. A minha mentora. Maravilha. Um Tá beijo. bom? Gente, Ó, beijo grande, muito obrigada. E até a próxima segunda-feira com mais Projeto beijo. Descoberta do Diagnóstico. Lu, posso Beijo. falar rapidinho? Lu, Pode. posso falar rapidinho sobre a live dessa semana? Pode, claro. Deve. Essa semana, quinta-feira, nós temos live com o Caio. Ele é um autista jovem. Nós vamos falar sobre o autismo e no mercado de trabalho. E temos também a convidada, né, agora podendo colocar mais de uma pessoa na live, a Juliana Lara, que tem um projeto muito legal chamado Conexão. Ela é formada em RH e agora ela está trazendo esse projeto, se conectando à área do mercado de trabalho também. Mamãe procura. Então, quinta-feira, às 21 horas. Ju, olha, eu tenho uma pessoa presente que ela quer tirar uma foto. Débora, Tá. no arte. Peraí. Eu queria tirar o comentário aqui para poder tirar foto. Quem disse que eu sei tirar os comentários? É só você ir nos 3 pontinhos. Sim. E aí você desativa. Desativa os comentários. Entendi. Tá vendo que a gente vai aprendendo? Del, então tire a foto aí, viu? Então a gente vai sorrir, né, Ju? Peraí. É assim. Nando, se prepare aí. Ó. Peraí. Ó. Coloca um... peraí. Eu acho que você não Ó vai... quem quer aparecer. Ó quem quer aparecer. Oi, minha linda! Oi! Tá aparecendo aí, amor, pra tirar foto? Peraí. Vem cá, senta aqui com a mamãe pra tirar foto. Bora tirar uma foto aqui. Essa Débora, tinha que ser Débora. Oi, minha linda! Oi. Ai, filha, estou pesada. Peraí, que eu tô com aqui meu celular, tá, o tempo tá diferente. Isso ainda não entrou aqui no... Pronto. Então agora bora ficar sorrindo, porque até aparecer aqui. Olha a cara de Esté, gente. Fica quietinha, você vai ser tremida. Del, você tirou foto? Deu? Quem sabe, Ju, quem sabe? Eu tô tirando sem olhar. Ah, Esther, de bico. Bora ver aqui. Deu? Vocês são gêmeos. Nós somos gêmeos. Olha, se não foi, vai ficar sendo, viu? Eu vou postar do jeito que saiu aqui. Tá bom. Ó,
Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Estelinda, princesa. Tchau, tchau. Porque a minha